Bom dia a todos, feliz sábado. É uma honra estar novamente aqui na Igreja do Parque Piauí. A última vez que estive por aqui foi com um pouquinho de tempo, né? E às vezes que eu vim foi para cantar. E nessa manhã a gente veio cantar, veio também dividir um pouco o estudo da lição com vocês. E espero que nós possamos sair daqui preenchidos da palavra de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Vamos fazer uma oração, Ítalo, enquanto a gente pedindo as bênçãos de Deus sobre a recapitulação dessa lição. Você pode orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos nesse momento te agradecer porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, o Senhor sempre permaneceu conosco. Agora que vamos estudar a lição, que nós possamos compreender o que o Senhor quer passar para nós e que nós possamos confiar, Senhor, na palavra do Senhor e que nós possamos colocar em prática no nosso viver diário. Abençoe Amém, os irmãos, abençoe esse estudo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. A lição desse trimestre, né, como todos já puderam perceber, né, ela está falando sobre o crisol. E o interessante, né, se a gente for acompanhar uma linha de raciocínio dessa lição, né, já estamos na lição de número 8, e ela vem falando alguns crisóis que nós temos enfrentado, né, o crisol do pastor, a gaiola e muitas outras coisas. Hoje ela vai falar sobre a questão do silêncio de Deus, que pode ser um crisol para a nossa vida. Em determinados momentos, nós passando por algumas dificuldades e a gente não ouve mais a voz de Deus. Por um momento, Deus silencia. E aí a grande pergunta da lição é se realmente Deus continua conosco ou é mais um crisol que nós estamos passando? O que é que diz aí o verso Árvito? O verso aqui está em Hebreus, né? No capítulo 11, verso 27. Quem não tiver lição aí quiser acompanhar também, ele diz o seguinte: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Muito bem. O que é que você Na poderia parte dizer? na parte de sábado aqui, eu estava vendo, sempre quando eu vou estudar a lição, eu gosto de acompanhar alguns vídeos, né, de alguns pastores fazendo comentários da lição. E é muito bom. E um dos vídeos que eu estava observando, ele falava o seguinte: muitas vezes a fé ela é muito relacionada ao que a gente vai ganhar. Por quê? Porque assim, às vezes a gente quer tanto uma coisa que, meu Deus, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Isso. Eu tenho fé em Deus que se eu for para a igreja eu vou conseguir ganhar um dinheiro. Eu tenho fé em Deus que se eu for para a igreja eu vou conseguir ganhar um emprego. E muitas vezes não é dessa maneira, né, que Deus quer que a gente veja a fé. E é muito bom quando a gente percebe que Deus ele tem atuado na nossa vida de várias maneiras, né? Não somente para, digamos assim, dar. Eu costumo ouvir algumas pregações que o Kaká faz, né? E uma das pregações que eu já tive a oportunidade de ouvir ele falando, ele fala muito sobre o evangelho da prosperidade, né? Que é onde as pessoas elas buscam na igreja não somente o encontro com Jesus, mas elas buscam sempre alcançar algum objetivo. Por exemplo, eu quero ficar rico igual o fulano de tal, eu quero ficar rico igual pessoa tal, eu quero isso, eu quero um carro novo, eu quero isso. E muitas vezes não é por esse viés que Deus quer que a gente enxergue essa fé, não é? Olha, a Marlete ela vai ficar aí nos comentários aí, e alguém também aqui que quiser participar, levante aí o braço, ela vai levar o microfone. Ou se você, não, eu não quero microfone, mas você pode comentar também sem microfone e eu repasso aqui. Mas falando do... Eu queria fazer
Um comentário, mas se for sobre sábado, você pode falar, Sim. depois eu falo. É fácil, irmão, é muito bom você demonstrar fé, demonstrar a sua fé, né, para todo mundo, a sua alegria de servir a Deus, quando as coisas vão bem, né? Quando você conseguiu passar, você estudou, se preparou, acreditou em Deus e passou num concurso público. Oh, rapaz, Deus honrou a minha fé. Quando você estava com uma doença muito difícil de ser tratada, e aí de repente você chega no médico, o médico diz assim: olha, você está bem. Aí você sai vibrando, dá o testemunho: a minha fé, eu tive fé e Deus me curou. Mas quando você pede algo, quando você não ouve a resposta de Deus daquilo que você pede, e aí é duro você manifestar a sua fé, né? É duro você manter aquela mesma esperança, aquela mesma fé, quando você não recebe aquilo que você pede. E falando em receber aquilo que você pede, muitas vezes Deus não nos dá, não é porque Ele não nos ouve, mas sim porque aquilo pode ser algo que não vai nos trazer um benefício a longo prazo, pode até trazer a médio e curto prazo, mas nós temos que ver as coisas além dessa cortina que separa o visível do invisível. Eu queria até participação do pessoal da igreja, né? Nessa imagem da lição, eu achei ela fenomenal, fenomenal, né? O que os irmãos estão vendo aí? Que palavra é que está escrita nesse quadrinho aí da imagem? Não, que palavra está escrita aí? Fé. Não, mas não. tem o é. Por que vocês acharam? Por que as pessoas sabem que é? Hã? É porque a gente acredita que aqui houve um erro de gráfica, alguma coisa, mas deve ter um é, bem que assim, tem que ter um é. Pois poder... a imagem para mim ilustra perfeitamente a palavra, porque fé é crer naquilo que você não vê. Você sabe que o é está aqui, embora ele não esteja. Então a gente não está vendo, mas sabe que a palavra é fé, mesmo sem estar vendo a palavra. Certo. Pois é, essa ilustração aqui é muito boa para já de cara nos mostrar que nós devemos acreditar mesmo não vendo. Então o autor da lição, o ilustrador aqui, melhor dizendo, ele já colocou isso aqui para desafiar, porque quando eu vi a primeira vez, eu fiquei olhando, será que é? Como é isso aqui? Estava olhando aqui assim, que jeito está aqui essa fé? Aliás, essa ilustração. Mas na realidade é mostrando que a gente precisa acreditar de que o está aqui, né? Mesmo a gente não vendo. Se a gente perceber aqui na parte de segunda-feira, ele fala sobre, de domingo, aliás, ele fala sobre a generosidade do nosso Pai, né? Eu estava também parando para pensar aqui, na parte de sábado, ele fala aqui, né? Ele dá a definição do que é fé, que está lá em Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. E na parte da generosidade aqui do nosso Pai, é interessante a gente observar que aqui na lição ele fala que um dos fatores que a gente deixa muito, passa batido, é a questão do sacrifício de Jesus, né? Porque muitas vezes a gente, como humanos, a gente observa muitas coisas aqui do mundo, né? Do mundo, assim, eu falo coisas materiais. Ah, Deus não está sendo generoso comigo, Deus não está sendo bom comigo, Deus não aconteceu da maneira que eu queria. E muitas vezes a gente se esquece desse fato que é primordial, né? Que é o fato de Jesus ter dado a sua vida em favor de cada um de nós, né? E às vezes a gente passa
tão batido por isso que a gente não observa, sabe? E até mesmo nós que somos da igreja, né, que somos adventistas, a gente muitas vezes passa que não vê essa questão. Olha, ele estava falando aí dessa questão da generosidade, enquanto ele falava, pensando aqui. Muitas vezes, o problema é que nós achamos que nós somos o centro do universo, né? E a gente olha muito para o nosso umbigo, né? E diz, olha, mas Deus não lembra de mim, eu peço tanto, eu oro tanto, eu busco, e eu não vejo Deus tendo cuidado conosco. E quando aí você falou aí nessa questão do sacrifício de Cristo, irmãos, Deus ele não é só generoso conosco. Deus ele não tem amor. Deus ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Então, quando diz aqui em Romanos 8, que ele não poupou nem mesmo o seu filho. Por que ele não poupou o seu filho? Para que você pudesse ser redimido do pecado e alcançarmos a vida eterna. Se Deus não poupou o seu próprio filho, então se ele não der alguma coisa que você está pedindo, tem alguma coisa a ver com o pedido, tem alguma coisa a ver com com um benefício futuro desse pedido, tem alguma coisa. Mas Deus ele não é mesquinho. Deus ele tem misericórdia, Deus ele é bom para conosco, porque a pessoa que não poupa o seu próprio filho para nos redimir, vai nos privar de bênçãos pequenas. Exatamente. E falando bem sobre essa questão, ele deixa bem claro, né, nos comentários que eu vi, e também aqui fazendo a leitura de alguns textos, ele deixa bem claro sempre que qual pai seria capaz de entregar o seu próprio filho para morrer no lugar de alguém, né? E é interessante que o Senhor ele não poupou esforços para fazer isso por nós, né? E muitas vezes a gente não é grato por essa generosidade tão grande que ele fez por cada um de nós, né? Por mais amor que uma pessoa tivesse por um amigo, pelo um irmão, ele, por exemplo, digamos que o Cacá, ele está aqui precisando de um coração. Eu assisti um filme, muito bom filme, Sete Vidas, né? Então, um homem, se alguém aqui assistiu, ele já tinha, eu não lembro bem, faz tempo que eu assisti, mas o certo é que ele foi fazer a doação dos 7 órgãos dele, fígado, rim, né, córnea, coração e tudo mais. Então ele foi caçar pessoas para doar a vida, que ele já não tinha mais sentido na vida, eu não lembro bem direito. O certo é que ele resolveu doar todos os seus órgãos, né, mesmo ele não tendo dia para morrer. Mas o que eu quero dizer com isso? Digamos que o Cacá esteja precisando de um coração. Já está na fila há muito tempo e ele não tem mais tempo para esperar. E eu agora vou doar o coração. Eu posso doar o coração. Uma coisa é eu doar o meu coração, que é difícil eu fazer isso, viu, Cacá? Vou logo dizendo que não espere isso. Não, eu vou morrer para que o Cacá tenha vida. Uma coisa é isso. A outra coisa é eu dizer assim, Aline ou Cássia, você vai morrer para doar o seu coração para o Cacá. Isso é outra coisa que eu não faria de hipótese nenhuma. Pode ser, Cacá, que eu doe meu coração para você, mas das minhas filhas eu não dou, não. Eu fico sabendo disso. Então, uma coisa é você... aí como você estava dizendo aqui, ele
doou a si, o Deus, ele doou o seu filho para morrer em nosso lugar. Existe um amor maior do que esse, de doar o seu filho para que ele possa morrer no lugar do ser humano. Então, como pode nós entendermos essa circunstância e ainda dizer que Deus não nos ama? Então, é uma coisa assim inconcebível na minha mente. E observando aqui também um outro viés aqui, é que é interessante a gente colocar na nossa mente, no nosso coração, que muitas vezes tudo que acontece na nossa vida é como o senhor falou, é a forma como a gente pede, né? É a forma como a gente tá interessado em determinada coisa. Exato. Porque aqui, em João, no capítulo 14, aqui no versículo 13 e 14, eu vou só fazer a leitura rápida aqui. Quem estiver acompanhando aí, João, capítulo 14, verso 13 e 14. Olha só o que o Senhor diz. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quantas vezes a gente já pediu somente para satisfazer o nosso coração? Quantas vezes a gente já fez alguma coisa, algum pensamento, a gente já teve algum pensamento que, em primeiro lugar, buscasse as nossas vontades e deixasse a vontade de Deus em segundo plano? Tá aí é uma questão onde a gente tem que lembrar que Deus não é generoso somente quando Ele dá. Deus também ele é generoso também quando Ele não dá. Porque é o seguinte, às vezes parece uma contradição, né? Uma contradição, né? Mas se a gente observar bem, determinados assuntos, determinadas coisas que a gente faz, muitas vezes não é o melhor. E pra gente é o melhor. E é interessante que depois que a gente observa bem, a gente tem aquele pensamento, poxa, se eu tivesse feito aquela determinada coisa ali, não ia dar certo para mim não, viu? Não ia dar certo para mim. E muitas vezes Deus ele está livrando a gente e naquele momento a gente pensa que, poxa, Deus não está sendo generoso comigo, Deus não está sendo bondoso comigo. E é depois que acontece a coisa que a gente vai parar para analisar e ver o quanto Deus é generoso, quanto Deus é bondoso e é amoroso para conosco a cada momento, né? Olha, você mencionou aqui, eu lembrei, né? Você mencionando aqui em nome de Jesus, né? Então, nós devemos pedir, orar em nome de Jesus. Aí, muita gente entende que, inclusive essa lição, ela realçou isso, que às vezes as pessoas, em nome de Jesus, Senhor, eu queria que você me concedesse um emprego, eu estou precisando, em nome de Jesus eu lhe peço. Senhor, isso, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu faço essa oração. Então, às vezes a pessoa pensa que em nome de Jesus é no final da oração você mencionar essa frase, né? Em nome de Jesus. Mas na realidade, como você estava frisando aqui, em nome de Jesus é você ver se aquele pedido é da vontade de Jesus. Então, quando você diz em nome de Jesus, não é simplesmente a frase, né? Você expressar essa frase no final da oração, mas é você entender de que o pedido tem que ser de acordo com a vontade de Jesus. Por quê? Com a vontade de Jesus. Por quê? Porque eu não consigo ver um segundo à minha frente. Eu não consigo ver um segundo. Se eu pudesse visualizar um segundo à minha frente, eu não tinha alguns acidentes que a gente evitaria, um corte no dedo, uma batida do carro, uma coisa. Então você não consegue visualizar um segundo à sua frente. Só que quando a gente diz assim, em nome de Jesus, porque seja feita a vontade dele, ele sabe
o que vai se passar pelo resto da nossa vida. Então, aquilo quando você entrega para Ele, é dizer: Senhor, eu estou pedindo aqui, eu estou pedindo, mas seja feita a tua vontade. Eu vou até, coisa rápida aqui, uma historinha aqui rapidinha. Eu, por muito tempo, trabalhei viajando, né? Só que com o tempo chegou a idade, eu não tinha mais aquele vigor para estar viajando e tudo mais. Não só isso, a minha esposa tinha adoecido e eu tinha que ficar em casa agora. Eu não podia mais, não era do tempo que a gente era jovem, viajar, passar 15 dias fora, 20 dias fora e tudo mais. Ela já não tinha, ela teve uns problemas de saúde e agora... Aí então eu disse: não, vou prestar um concurso, né? Concurso público. E eu estudei mesmo, mastiguei, apesar de ser a nível a nível de ensino fundamental, mas quanto mais fácil é o concurso, mais gente tem a tendência de passar, né? Então, uma faca de dois gumes. O certo é que eu mastiguei, tá? E resumo, cheguei lá, não adquiri a pontuação. Então eu disse: Senhor, mas o que foi que houve, Senhor? O que foi que houve e tudo mais, tá. Fiquei, não, mas se Deus sabe todas as coisas, quem sabe lá ia acontecer algum problema, né? Afinal de contas é um serviço, não é um serviço é um serviço de risco também e tudo mais. Aí depois eu sei que algumas questões foram anuladas, terminou, eu me encaixei e consegui passar. Eu disse assim: olha, Deus mostrou para mim de que eu não era nada e que eu tinha que ter confiado nele. Mas eu pensava, né? Eu pensava que não era para me passar, porque na realidade Deus estava mostrando que disse: olha, quando tu fez todos os teus esforços não deu no que você queria. Quando você entregou na minha mão, eu transformei as coisas. Então, muitas coisas nós não conseguimos visualizar. O certo é que a gente, em nome de Jesus, é você saber que tudo que acontece, Ele sabe e Ele permite. E aquilo dali tem um benefício futuro. Certo. O senhor falou uma coisa interessante. Veja bem. Para vocês aqui, agora eu vou pedir a opinião aqui do pessoal da igreja, né? O pessoal está muito calado, a gente está falando aqui, mas vocês podem também comentar, tá? Pode levantar a mão. Eu não sou daqui da igreja, mas eu vou abrir aqui para vocês. Fique à vontade. Porque, enfim, a gente está estudando aqui, mas é um estudo recíproco. Vocês também têm que comentar com a gente, tá bom? Assim, para vocês, o que é o pensamento positivo? Alguém tem esse conceito aí para mim? O que é o pensamento positivo? Alguém se candidata aí a dizer para mim o que é o pensamento positivo? Eu acho que o pensamento positivo é quando você tem a certeza, aquela convicção de que a coisa vai dar certo, de que vai sair do jeito que você está pensando. Certo. Agora, o que é a fé? Tá bom, eu acabei de falar para vocês aqui que fé é aquilo que a gente crê em algo que a gente não vê. Tá, sem esse conceito, o que é fé para vocês? Esquece esse conceito, eu quero outro conceito de fé. Eu vou chegar onde eu vou explicar de uma forma bem didática aqui para vocês, para a gente ficar mais fácil a gente entender o estudo dessa semana. O que é fé? Vendo por um outro conceito. A igreja está silenciosa.
é acreditar, né? Ó, digamos que algum de nós aqui, a gente vai concorrer a uma vaga de emprego. Muitas vezes as pessoas falam assim: rapaz, mantenha um pensamento positivo que vai dar certo. Mantenha um pensamento positivo que vai dar certo. Eu vi uma frase que dizia assim: sem pensamento positivo é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual dessas frases vocês acham que o conceito não está adequado? Sem pensamento positivo. Sem pensamento positivo. Por quê? Se a gente for parar para analisar as duas coisas, ela tem praticamente a mesma coisa. A diferença é, porque fé, a gente confia em um poder que emana de Deus, certo? Exato. E o pensamento positivo não. É um poder que emana da gente mesmo. É tipo que a gente uma imagina obra assim, do acaso. É uma obra do acaso. A gente imagina assim, pô, vou manter o pensamento positivo aqui, que vai dar certo. E eu vou fazer de tudo aqui para dar certo e tal. E quando chega na hora, às vezes não dá certo. Aí eu paro para pensar agora. Será se nós temos tanto poder assim para a gente ter um pensamento positivo para que as coisas deem certo? Ou será se é melhor a gente ter fé que Deus vai estar com a gente e, independente do resultado, o Senhor fez a vontade dele? Será se é melhor a gente ter fé ou ter pensamento positivo? O bom é os dois, mas é melhor ter a fé. É melhor ter a fé. Eu vejo assim, irmãos, o pensamento positivo ele é muito importante, sempre. Mas ele não é mais importante do que a fé. Eu acho que em todas as circunstâncias da nossa vida, se a gente pede em nome de Jesus, se a gente tem fé que vai ser feita a vontade de Deus, em qualquer situação, seja no emprego, seja no trabalho, seja no estudo, seja em qualquer fase da nossa vida, se a gente tem a fé em Deus e a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas sempre, independente se der errado ou se der certo, sempre a gente vai ter aquela alegria, aquela motivação, porque tudo foi da vontade de Deus. Né? Que aquilo vai vir, que Deus dá. Deus promete e Ele cumpre, né? Agora temos que ter paciência também. Não é assim, né? Instantaneamente que Ele vai dar para você, não. Ele pede uma condição, né? Pai, eu estou em condição, eu sou pobre e tal. Eu queria que você me desse uma condição de eu sobreviver. Mas às vezes Ele diz que tem fé em Jesus que Ele dá, né? Mas espera aí, às vezes ele não está preparado. Ele tem que se preparar, né? Ter paciência que Deus vai avaliar se ele está preparado, se está obedecendo os mandamentos, tudo, né? Vai ver. Porque tem muita gente que pede, tem fé, consegue, né? Mas nem todos têm essa fé, está preparado, né? Então vamos preparar-se, ter paciência, que você fez pedido, esse pedido vai vir o resultado. Eu acho assim, né? Tem que ter paciência. A paciência vale muito. Vamos falar um pouco sobre aí o poder da ressurreição, né? O irmão frisou muito bem essa questão da fé, e a fé ela tem que ser acompanhada com a paciência. Assim como o lavrador, ele planta a semente ali, e ele tem fé que um dia aquilo dali vai produzir o seu fruto, mas não é assim instantâneo, né? Vai nascer, vai crescer, aí vai amadurecer, então depois é que ele vai colher. Então, da mesma forma é a fé, tem que ter paciência. Sem paciência as coisas acontecem assim, coisas instantâneas, né? Uma vez, por exemplo, eu gosto de contar sempre a história que passa comigo. A minha menina estava uma tosse que não passava nunca, não passava já à noite,
E aí eu me sentei com a TT ali, nos ajoelhamos e a gente disse: Senhor, cuida dela, sara ela aqui. Nessa hora me veio assim na mente, na hora que eu ainda estava orando, veio a mente: dê um sumo de malva do reino. Eu fiquei tão assim impressionado com aquilo que eu não tive paciência de nem abrir a porta. Eu abri a janela, pulei a janela, ficava mais perto do coisa, eu não dei a volta. Abri a janela, pulei a janela, peguei, fizemos o sumo de malva ali, e aí demos para ela, pronto, foi como se Deus pôs a mão. Então tem coisas que vêm na sua mente na mesma hora, né? Vem a resposta de Deus. Né? Às vezes você ora e ali acontece sem nada, sem uma coisa física, só como é que diz? Natural, como é que eu vou dizer aqui? Não, sem ser, você não usa nem algo químico ou físico, acontece mesmo ali. É sobrenatural, isso é a palavra. Acontece sobrenaturalmente mesmo. Mas tem hora que Deus usa alguma coisa. Então, da mesma forma que o irmão falou, tem que ter paciência, porque às vezes não acontece instantaneamente. Agora, irmão, vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Qual o benefício, qual a lição que a ressurreição de Jesus trouxe para a nossa vida, para nós, com a questão das aflições e dos problemas que estamos passando. Aqui, na parte da terça-feira, né? Aqui na parte de baixo aqui, ele fala o seguinte: a ressurreição não deu a Jesus nenhum tipo de poder, mas a autoridade de governar e oferecer tudo o que seu povo pudesse precisar por toda a eternidade. É uma mensagem muito forte, né? É uma mensagem assim que deixa a gente bem pensativo. Se a gente for parar para analisar aqui o texto de Efésios, vamos ler aqui Efésios no capítulo 1, verso 18 ao 23. Rapidinho aqui, para a gente... Efésios capítulo 1, 18 ao 23. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele mesmo em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Eu acho que a ressurreição de Jesus, o poder da ressurreição, hoje em dia, ela está na igreja de Deus. Por quê? Eu acho que a autoridade hoje de pregar é de cada um de nós, irmãos. Independente de dificuldades, de várias verdades que são ditas por aí, eu acho que a igreja verdadeira de Deus, hoje ela tem a responsabilidade de levar, sim, o exemplo da ressurreição de Jesus. Porque a autoridade que Deus nos deu, nós como igreja, foi de ir e pregar o evangelho, né? Está lá em Mateus 28 e 24, se não me engano. E a nossa responsabilidade hoje é de dar exatamente esse exemplo, né? Que a ressurreição de Jesus, ela ficou para que a igreja verdadeira de Deus possa levar essa mensagem de restauração, de ressurreição a outras pessoas. Porque muitas vezes a gente acha assim, que mas o poder de ressurreição, o que aconteceu naquele tempo ficou para lá, hoje em dia não tem nada a ver.
E não é assim. Eu acho que o exemplo que foi passado naquela época, muitas pessoas seguiram, porque os seus discípulos eles acabaram pregando. E nós hoje, como somos discípulos de Jesus, eu acho que a gente tem esse poder de levar a mensagem a outras pessoas que não conhecem, apresentando também o que aconteceu com os nossos antepassados. Muito bem. Só queria ler bem que assim um conceito aqui que acharam aqui de fé e pensamento positivo. A Elisângela está dizendo aqui que quem tem fé tem pensamento positivo. Mas quem tem pensamento positivo nem sempre tem fé, né? Então, eu gostei muito também, o Eric deu sua participação. Então, vamos falar aqui sobre a entrega do Senhor, entregando ao Senhor as preocupações. Como é que a gente pode ver aqui, ó, você entregando ao Senhor as nossas preocupações? Ele faz uma pergunta aqui no início que diz assim: por que orar quando você pode se preocupar? É uma pergunta meio assim, até de causar risos, né? Por que a gente vai orar se a gente pode se preocupar? Olha só, eu acho que hoje em dia, nós como humanos, a gente acredita muito no momento. Ali, naquele momento tem que acontecer determinada coisa. E eu acho que se a gente trouxer essa mensagem de oração para as nossas preocupações, fica até uma coisa meio que chata, né? Porque como a gente é humano, a gente quer que tudo aconteça de acordo com o nosso tempo. E muitas vezes não é de acordo com o nosso tempo. É no tempo de Deus. E isso está completamente relacionado a tudo que a gente faz hoje. Por quê? Porque se a gente tem fé e a gente faz uma oração, mas o nosso pensamento ele está diretamente, mas tem que acontecer agora. Se não for agora, eu não quero. Como é que a gente tem fé? Como é que a gente acredita em Deus? Como é que a gente faz uma oração, entrega a nossa vida ao Senhor, entrega os nossos problemas ao Senhor, e a gente quer que a resolução venha no nosso momento, no nosso tempo? É meio que é uma coisa complicada de entender, né? Mas eu acho que assim, irmãos, a cada dia na nossa vida a gente tem que entregar de verdade os nossos anseios ao Senhor. Não é no nosso momento que tudo vai acontecer, é no momento dele. Por quê? Porque se a gente entrega verdadeiramente o nosso coração ao Senhor, automaticamente a gente vai estar dando a Ele o poder para que Ele faça da vontade dEle, de acordo com a vontade dEle. Mas se a nossa entrega ela não é completa, se a nossa oração não é em nome de Jesus, eu acho que a tendência é não acontecer de acordo com o que a gente quer. E muitas vezes a gente insiste em fazer da mesma maneira, e infelizmente a gente acaba ficando decepcionado, né? E aí é onde entra a questão do nosso amor por Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas hoje, elas entram na igreja, mas tipo assim, o coração delas ainda está lá fora. Por quê? Porque se você entra na igreja hoje e não está de acordo com o que você quer, a tendência é que você se afaste daquele lugar. A tendência é que você deixe de canto aquele lugar, não quero participar, não vou participar, porque não é da maneira que a gente quer. E muitas vezes não é isso que Deus pede para nós. Deus pede para que a gente tenha fé, Deus pede para que a gente ore, Deus pede para que a gente entregue. E era até um versículo que estava na minha mente ontem, que eu tinha lido, e eu li hoje de manhã também, que tudo que a gente entrega a Deus, pedindo em nome de Jesus, Ele vai fazer de tudo para fazer os nossos pedidos, né? Para conceder os nossos pedidos. Amém. Chegando na parte de quinta-feira, eu achei interessante essa parte aí, como todas as outras, de que muitas vezes o silêncio de Deus, ele muitas vezes nos deixa, e é um crisol para nós muito quente.
porque aí ele fala aqui, principalmente lá cita Isaías, capítulo 40, né, que Deus cuida do seu povo, assim como um pastor cuida das ovelhas, assim como ele conduz aqueles cordeirinhos que estão amamentando. É diferente de você conduzir os crescidos, né? Então você tem que ir no passo dele. Então, o Isaías 40, ele fala que Deus, ele cuida de nós de maneira especial. Só que o povo, ele estava no cativeiro babilônico, né? 70 anos tinham se passado e nada, tudo calado. Não se ouvia a voz de Deus. O próprio Daniel estava orando, Senhor, Jeremias falou de 70 anos, e eu não estou vendo nada acontecer aqui, né? Está tudo do mesmo jeito, né? Estava já chegando no limiar, nos 70 anos, e as coisas estavam nada acontecendo. Então o povo estava lá, desesperado, esperando, tudo mais. Olha, Deus tinha dado para eles várias advertências, desde os tempos lá de Roboão. Deus mandava profeta, dizendo, olha, vocês se convertam, senão vocês vão terminar. Na realidade, ainda antes, Moisés já tinha escrito para eles em Deuteronômio, que se eles desobedecessem, eles seriam levados cativos e tudo mais. E aí eles passando lá, e eles clamando a Deus, Deus tinha dado essas advertências, eles nem não ouvia. Aí de repente veio o castigo. Babilônia foi uma advertência de Deus para eles, um puxão de orelhas para ele voltar para o caminho. E quando se passa aqueles 70 anos e eles clamam a Deus, e Deus disse, não, agora é a hora do meu silêncio. Eu já enviei profeta, eu já enviei gente falando, advertência por cima de advertência, vocês não quiseram ouvir. Agora vocês estão no cantinho, não tem? Vocês já ouviram falar aí do cantinho da disciplina? E que a criança fica lá e diz, fique calado aí, né? Você vai ficar aí no cantinho da disciplina até você aprender a lição. E então, quando eles foram levados para a Babilônia, eles estavam lá no cantinho da disciplina deles, né? E eles choravam lá no cantinho, mas Deus disse, enquanto você não aprender a lição, você vai ficar lá. E Deus ficou calado durante esse período. E muitas vezes nós clamamos, né? E a gente não consegue ouvir a voz de Deus e nós começamos a reclamar. Mas você teve a lição da escola sabatina na sua mão, com advertências, conselhos e tudo mais. Você teve a Bíblia, você ouviu o sermão, você ouviu mensagem, você leu o livro, e você não conseguiu atender ao chamado de Deus. E Deus disse, pois tá bom, você não quer ouvir? Vai ficar de castigo agora. Né? É uma expressão humana que eu estou falando. Né? Você vai ficar aí no cantinho da disciplina. Quando você vai para o cantinho da disciplina, aí você começa e quer ouvir a voz de Deus. Mas Deus já falou tanto com você, você que não quis ouvir. Então esse foi o problema lá. 70 anos de silêncio. Né? 70 anos de silêncio. 70 anos é muito tempo, gente. A gente olha assim no correr da história, você olhar desde lá da saída do povo hebreu até a vinda de Jesus, quando você olha 70 anos, parece isso. Mas quando você está dentro do isso, então é muito... eu vi pessoas na minha frente clamando por socorro, que a gente olha e diz assim, não, foram 3 meses, foram 5 meses, a pessoa clamando ali. Aí você olha, não, clamando 5 meses, relativamente, num período de anos, 5 meses é coisa pouca. Mas quando você está dentro, 5 meses, um dia é muito, irmão. Quando você está sentindo a dor, é muito isso aí. Então é difícil.
mas nós temos que aprender que às vezes o silêncio de Deus é a hora de a gente refletir no que a gente fez e o que é que Deus quer nos ensinar com aquele silêncio. E só para fechar aqui, acredito que o tempo já está bastante avançado. Eu acho que a gente, toda a reflexão que a gente faz sobre a Bíblia, sobre os acontecimentos que aconteceu com nossos antepassados, a gente deve levar em consideração uma coisa, a gente deve analisar uma coisa, que o que naquele tempo aconteceu com eles que hoje está acontecendo com a gente e a gente pode tirar de lição, né? Será se a gente vivesse no tempo dos nossos antepassados, o quanto de pessoas que passaram por dificuldades, passaram por problemas, passaram por aflições, demoraram anos presos, demoraram anos passando fome, necessidade, e mesmo assim se manteram fiéis ao Senhor, não é? E será se naquele tempo, se a gente estivesse lá, no lugar deles, será se a gente também resistiria? E hoje, será se a gente está disposto a permanecer firme nos caminhos do Senhor, permanecer firme diante das provações, das tentações? É uma coisa assim que a gente deve pensar, não é? Muito bem. Então, que Deus, eu só ver aqui se tem mais algum comentário. Alguém aqui quer fazer uma última participação? Então vamos ficar de pé para nós orarmos. Querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada dia acreditar, Senhor Deus, que tu estás do nosso lado, mesmo no crisol da vida que estamos passando. Possamos, Senhor Deus, sair daqui purificados, aprovados, restaurados como ouro puro. Fortalece a nossa fé em Ti e saber, Senhor Deus, que Tu fazes tudo o que é melhor para a nossa vida. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.